Boa noite, produtor rural de São Sebastião do Paraíso e região. Está começando mais um Hectare TV, onde você acompanha a sua entrevista, também as informações, nós vamos falar as notícias e as cotações. Para você acompanhar aqui, você pode estar pelo Facebook, Instagram, todas as redes sociais, você nos acompanha também, claro, deixa aquele beijo, deixa a sua pergunta, então nos acompanhe pela Líder TV. Olha só, no Hectare TV de hoje, nós vamos falar com Marcelo de Pádua e também com Leonardo Guimarães Xavier, né? Já eu vou começar a bater esse papo com eles, mas antes eu quero agradecer a você que também nos acompanha na nossa reprise, domingo, 8 da manhã. Muito obrigada a todos os produtores rurais de São Sebastião do Paraíso e região, tá? Eu sei que no domingo aí vocês estão descansando, mas não deixem de nos acompanhar aqui. Um grande beijo a todos vocês e as famílias, né, do campo. Olha só, nosso bate-papo de hoje vai ser muito legal para você, produtor rural, e também para toda a sua família. A gente vai falar um pouquinho de meio ambiente, de compostagem. E olha só, eu estou recebendo aqui o Marcelo de Pádua, ele é graduado em Direito, especialista em Direito Ambiental, Meio Ambiente, Engenharia Sanitária e mestre em Tecnologia Ambiental. Eu estou recebendo também o Leonardo Guimarães Xavier, engenheiro de produção e também especialista em agronegócio. Bom, primeiramente, quero dar uma boa noite aqui para o Marcelo. Boa noite, Marcelo. Obrigado por estar aqui no nosso programa hoje para esse bate-papo. Boa noite, Paula. Boa noite aos telespectadores, né? Nós agradecemos pelo convite. É um grande prazer estarmos aqui na Líder TV. Boa noite, Leonardo. Também é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Paula. É um prazer nosso estar aqui hoje e poder colaborar aí o que for possível para o produtor. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto muito bacana, que é compostagem. Bom, primeiramente eu quero perguntar para vocês, né, o que é a compostagem, né, e quais os benefícios? Olha, Paula, o processo de compostagem, né, dentro dos vários métodos de tratamento de resíduos que há dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o processo de compostagem ele é indicado para resíduos orgânicos, né? Então, é um processo de tratamento. Eu, quando faço uma compostagem, olhando o aspecto tanto lá na fazenda, quando eu tenho o resíduo que eu posso compostar, bem como a indústria, principalmente a indústria do agro, né? Aquela que gera o resíduo orgânico, a exemplo de um frigorífico, a exemplo de um laticínio, e a fabricação de doce e tantas outras atividades. Essas atividades, elas geram um resíduo que é suscetível de tratamento. E nós temos, então, a possibilidade de fazermos um tratamento mediante processo de compostagem, processos de fermentação, que, na realidade, neutraliza e tem a possibilidade de fazer a transformação do que é resíduo em, na verdade, adubo. E os benefícios desse trabalho todo, né? Para quem não conhece, fala um pouquinho para a gente, detalhe um pouquinho mais. Na realidade, os benefícios são vários. Nós temos ganhos ambientais, né? Quando eu trato resíduo orgânico e transformo isso em adubo, na realidade é um ganho ambiental muito grande. O nosso planeta precisa disso, né? E também tem o ganho do produtor rural. Leonardo vai falar até um pouco mais para a gente acerca disso, mas quando eu, na realidade, coloco a reutilização e aproveito esse material compostado, é um adubo, né? Se transforma num adubo, na realidade, de alta qualidade, matéria orgânica pura para fortalecimento do solo. Então, nós temos aí dois ganhos, ambiental e agronômico, que realmente favorece a sociedade e o campo em si. Bom, a gente tem falado bastante sobre meio ambiente, inclusive recebemos aqui na semana passada também a nossa entrevista, nós falamos sobre meio ambiente, né, os cuidados que a gente tem que ter. Leonardo, para o produtor rural, então fala um pouquinho desses benefícios lá na fazenda, né, para aquele produtor, pequeno produtor também, esses benefícios no dia a dia aí para eles. Bom, o composto orgânico, né, ele nada mais é que uma técnica para a gente acelerar essa decomposição da matéria orgânica, né? E quando a gente se trata aí de resíduos, né, que tem na própria fazenda ou industriais que sejam, a gente precisa
ficar atento em algumas etapas, né? Para que se tenha um composto de qualidade no final que trará resultado na lavoura. Então, o produtor ele tem que estar bem atento com as análises desse composto final, né? Ele solicitar uma análise do composto para analisar parte de CTC, que é capacidade de trocas catiônicas, né? São elementos que vão conseguir solubilizar mais o mineral no solo. Hoje a gente vê muita gente usando pó de pedra, outros minerais direto na lavoura, o que não seria tão adequado se não passasse junto com o processo de compostagem. A compostagem vai ajudar a solubilizar ainda mais esses minerais e ajudar a planta a absorver esses nutrientes. Querendo ou não, também o produtor ganha aí, ele economiza também, né, no seu dia a dia. Se a gente for ver assim, em questão de matéria orgânica, quando se fala em matéria orgânica, na análise, a ideia não é fornecer macroelementos, né, o NPK em si, nitrogênio, fósforo, o potássio. Eles estão ali juntos, vão agregar, logicamente, mas a ideia da matéria orgânica ela é fornecer vida para o solo, né, estruturar o solo de forma que a planta consiga crescer de uma forma mais forte, consegue absorver ainda mais os nutrientes que estão ali insolúveis, a gente chama a parte inorgânica no solo, e com isso ele vai ter lá na frente um ganho de custos, né? Ele vai gastar menos com defensivos, vai ter menos pragas na lavoura, porque a planta está mais forte. Que bacana. A gente tem acompanhado bastante na internet as pessoas procurarem, né, sobre o assunto compostagem. Ficou aí, vamos dizer que famoso até para dona de casa, né, que quer também fazer aí a sua compostagem, claro, de uma forma menor, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos resíduos que podem aí ser compostados. Na realidade, né, olhando até pelo caráter ambiental, como nós colocávamos, Paula, todo resíduo orgânico, né, ele é suscetível de compostagem. Agora, há de se tomar um cuidado. Nem todo resíduo orgânico ele deve ser compostado, porque muitos têm incidência de metal pesado, né? Produtos químicos. Então, à medida que eu levo para um processo de compostagem um resíduo que tenha incidência de teor químico, vamos imaginar o nosso trabalho, por exemplo, o nosso trabalho que é de natureza industrial. Se nós não balizarmos muito bem que resíduo que vai chegar da indústria, se for resíduo que tiver incidência de metal pesado, nós naturalmente traremos um prejuízo muito grande para a colônia de micro-organismos que faz o processo da compostagem, que é a decomposição em si, que Leonardo falava. E dentro de casa, para quem também está nos acompanhando, a gente também tem que tomar cuidado. Por exemplo, um material que tenha detergente, né, incidência de detergente alta. Naturalmente, quando você vai tentar compostar isso, você estará incidindo a mortalidade do micro-organismo que está presente na própria matéria orgânica. E, nitidamente, você não vai ter um processo de evolução da compostagem. Por quê? Porque, na realidade, matará os micro-organismos presentes. Então, todo orgânico, desde que não tenha químico que prejudique o processo em si. Eu falo que as nossas perguntas, uma traz a outra aí e são um pouco parecidas, mas eu quero que você fale a diferença um pouquinho. Minha próxima pergunta seria para você, né, por que compostar, né, os resíduos e qual a vantagem para o meio ambiente? É diferente a vantagem do benefício? Sim, na realidade, né, até o nosso trabalho nasceu em virtude disso. Eu já lido com o meio ambiente já faz 11 anos, né? Aqui em São Sebastião do Paraíso a gente trabalha com o meio ambiente. E principalmente pelo processo industrial. E o que ocorre? Na realidade, para cumprir a política nacional de resíduos sólidos, as empresas, as fazendas, elas devem destinar adequadamente os resíduos gerados em suas atividades. E quando nós não temos uma compostagem com a condição de receber tal resíduo, ele infelizmente acaba sendo destinado para aterro industrial. Imagina só, quando a gente está trabalhando com aterro, nós estamos, na verdade, promovendo lixões, né? Sem qualquer necessidade. Porque a política prevê que antes de nós enterrarmos, nós temos que buscar a reutilização. Então, tem um ganho ambiental enorme, né? É muito grande esse ganho ambiental. E o benefício para o meio ambiente? O benefício é que
que eu estou tirando matéria orgânica e devolvendo matéria orgânica para o próprio meio ambiente. Um exemplo muito grande aqui na nossa região é a palha do café, né? A cana-de-açúcar, por exemplo, a palha da cana-de-açúcar, até outro momento, era vista como um problema, né? Até o pessoal costumava, na verdade, fazer a queima. O café é a mesma coisa. Hoje, na realidade, já se percebe que esse material, não simplesmente como o Leonardo colocou, jogado ali no solo, não, mas quando compostado devidamente, ele se transforma numa grande fonte de riqueza para o solo, de mineral e etc., de tudo aquilo que o solo precisa. Eu queria que você falasse um pouquinho agora do local, né, para fazer essa compostagem. Como que deve ser, né, esse local, essa estrutura, né, de um pátio de compostagem? Ele tem especificações diferenciadas? Como que o produtor tem que pensar em organizar esse ambiente? O que ele necessita nesse local? Uma das maiores preocupações, Paula, telespectador, com relação ao pátio de compostagem é a questão do licenciamento ambiental que se deve existir, né? A legislação ela não é tão rígida no que diz respeito à obtenção da licença. Porém, a legislação federal do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, tem uma resolução e um artigo específico dessa resolução que traz todas as medidas que devem ser adotadas. Então, para eu poder ter um pátio de compostagem, não é simplesmente, na verdade, eu preparar um terreno de forma muito rudimentar, muito simples. Não. Na verdade, esse solo precisa ser todo impermeabilizado. Eu não posso fazer compostagem em solo que não tenha impermeabilização. Eu preciso também ter todo um controle do que entra, né? Todo o controle de resíduo que entra nesse pátio. Eu preciso ter, na realidade, as chorumeiras, né? Onde recebe, o tratamento desse chorume, como que eu vou melhorar esse processo. Eu preciso também de mitigar a quantidade de chorume que é gerada, senão ele é um problema de natureza ambiental também, naturalmente, né? Então, tudo isso são preocupações ambientais que se deve ter. A questão de vizinhança, né, é um problema. E nós estamos, então, falando, por mais que seja algo benéfico para o meio ambiente, se não for trabalhado adequadamente, é um malefício muito grave. Causa uma contaminação extremamente séria, tanto do solo, bem como do recurso hídrico. Por isso, toda essa regularidade que o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, bem como a própria FEAM, a Fundação Estadual de Meio Ambiente, preocupa-se com relação ao processo de compostagem, né? E se eu não tenho tudo isso, naturalmente eu recebo multas. E essas multas são extremamente altas. Então, para quem quer produzir compostagem, como consultor sempre falo, olha, o que é melhor? Você produzir isso dentro da fazenda, fazer todo esse investimento, ou, na realidade, enviar para alguém que já produz isso em alta escala? Depende da escala. Para o pequeno produtor, aquele que é pequeno, que não vai ter condições de fazer tanto investimento, é muito melhor contratar um empreendimento, assim como a gente tem para fazer a destinação. Para quem tem a condição de fazer um investimento dessa natureza ambiental, de licenciamento e toda essa regularização, ele também pode ter isso dentro da fazenda dele. Bom, uma das grandes preocupações também com quem está pensando já nessa compostagem é o mau cheiro, né? Uma das preocupações, os produtores, algumas pessoas digam, existe esse mau cheiro mesmo? Vai incomodar a vizinhança ali mesmo na área rural? Como que o produtor também pode, né, lidar com isso? Como que é, Marcelo? Sim, é algo extremamente preocupante, né? E até porque, na verdade, se a gente não tiver cautela, a gente vai trazer animais diversos, né? Inclusive aves e aquela coisa toda. É um problema, o mau cheiro. Entretanto, o processo de compostagem visto não simplesmente pelo tratamento ambiental, mas também pelo processo de visão agronômica, né? Que todo um projeto detalhado, ele inibe cheiro. Né? Então, quando bem desenvolvido, o Leonardo, inclusive, é técnico nisso, né? Engenheiro responsável por essas questões, consegue-se, na realidade, neutralizar o odor, através de um trabalho, na realidade, que a gente pensa um planejamento para que nós, através de métodos de complementação diversas de produtos, a gente iniba esse cheiro. Né? Mas, em regra, nós estamos trabalhando com matéria orgânica, né? Em decomposição. Então, são resíduos. Imagina o resíduo de um frigorífico.
né, naturalmente vai ter cheiro. O resíduo de um laticínio vai ter muito cheiro. Se não for bem trabalhado no processo, infelizmente, realmente gera-se um incômodo, gera-se denúncia, gera-se problemas diversos. Então, é um trabalho diário que tem que ser feito para que não exista isso, Paula. E com muita informação também, é o que a gente sempre traz aqui para você. Falando em informação, vamos às cotações, né, da semana, para você que acompanhou durante toda a semana, e o fechamento de hoje, nessa sexta-feira. Olha só, o café tipo 6, bebida dura, semana passada nós falamos aqui para você, ele fechou em R$ 816,17. E hoje, nessa sexta-feira, dia 16, fechou em R$ 855,90, uma alta aí de R$ 39,73. O café na Bolsa de Nova York fechou aí com 39,73 de alta, né? Pois na sexta-feira passada estava R$ 816,17 e hoje R$ 855,90. O dólar também na semana passada nós mostramos aqui para vocês, ele estava em R$ 5,26 e hoje fechou o dia em R$ 5,12. E vamos também para mais informações, que é a previsão do tempo para você que nos acompanha. Olha, sabadão, a mínima de 18 graus e a máxima de 31 graus. Domingo, você que nos acompanha na nossa reprise, 16 graus a mínima e a máxima de 27. E para começar a semana aí com o pé direito, a mínima de 13 graus e a máxima aí de 24 graus. Você acompanha aí também conosco a previsão do tempo. E nós estamos falando aí de compostagem, de meio ambiente, que é um assunto muito importante, né? Não só para vocês produtores e toda a sua família, mas para todo mundo que nos acompanha aqui também em São Sebastião do Paraíso e toda a região. Bom, voltando então a falar sobre compostagem, eu quero saber então como que funciona esse processo aí da compostagem. Bom, o processo, primeiramente, a gente tem que avaliar bem a matéria-prima, né, ou o resíduo, que seja. O ideal é que a gente tenha uma análise química desse material, principalmente de carbono e nitrogênio, para que a gente faça uma relação carbono e nitrogênio mais adequada, né? E a partir daí, a gente faz uma pré-mistura, né, desses materiais, onde se monta pilhas, oleiras, né, desse material. A compostagem ela pode ser aeróbia ou anaeróbia. No caso de pátios de compostagem, elas são aeróbias, então ela depende da oxigenação para os micro-organismos fazerem a bioestabilização do composto. E alguns pontos que a gente tem que acompanhar diariamente. Temperatura, né, ela vai elevando com o processo, né, os micro-organismos vão trabalhando de forma isotérmica, vão aumentando o calor. As temperaturas elas chegam à fase termofílica, que a gente chama de higienização do composto, acima de 55 graus. E nessa fase aí, algumas bactérias, alguns micro-organismos indesejáveis para o produto final, elas vão ser eliminadas por aí, por isso chama higienização do composto. A questão da umidade e a aeração. Tudo isso vai entrar em o que a gente falou agora de odor, né? Quando a gente tem um material compactado, com muita umidade, sem oxigenação, a gente está beneficiando as bactérias anaeróbicas, e essas são as causadoras do mau cheiro. Então a gente precisa sempre estar revolvendo esse material, controlando umidade, né? Excesso de umidade a gente precisa mexer, e temperatura. E no processo todo a gente chega na estabilização do composto, né? Onde ele volta à temperatura ambiente e sem cheiro desagradável, né? Pronto para uso na lavoura. Leonardo, quanto tempo demora para ficar pronto aí o adubo? Isso aí depende muito da disposição da matéria orgânica que a gente vai ter no pátio, o processo em si que será feito. Mas, em geral, no pátio, né, uma compostagem aeróbica, ela dura em torno de 90 dias. Isso vai determinar bastante a relação carbono-nitrogênio inicial. O ideal é que se inicie com 30:1. Os micro-organismos consomem 3 partes de carbono para 1 de nitrogênio. Então, isso facilita a aceleração do processo.
pilhas com teores de carbono mais alto, que é essa relação, elas vão levar mais tempo para se decompor. Mas, em média, em 90 dias ele está estabilizado. E onde que o produtor pode utilizar esse composto? O composto pode ser usado em qualquer tipo de cultura, né? Qualquer cultura pode ser usado para recuperação de áreas degradadas, recuperação de pastos e para paisagismo em geral, jardinagem, floriculturas. Então, onde leva adubo, ele é bem-vindo, vamos dizer assim, né? Agora, a quantidade a ser usada, isso aí vai depender de uma indicação técnica que vai avaliar tanto a análise do material, do composto, uma análise de solo, né, da propriedade, e a necessidade da cultura em si. Isso aí que vai determinar qual volume a gente deverá usar em cada tipo de cultura. O produtor ou quem tem em casa tem que pensar, pode ter alguma preocupação na hora de utilizar esses compostos? A preocupação em si tem que partir para se ter um uso adequado, né? Eu acho que o ideal é que ele tenha sempre um acompanhamento técnico, um agrônomo, né? E a partir daí, ele tendo uma análise do solo, ele vai saber realmente a necessidade da cultura dele. E a partir daí, ele tem uma análise do composto. O ideal é que ele solicite uma análise do material, solicite um composto que seja registrado no Ministério da Agricultura, que, se possível, tenha alguma certificação, que isso vai dar uma garantia para ele que não tem contaminações, não tem metal pesado, né, que possa gerar problema para ele futuro. E aí avaliar, em termos agronômicos, o que o composto fornece para ele, né, em CTC, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, que serão ideais para ele ter um resultado melhor lá na frente. É isso aí, o produtor tem que estar bem informado sempre para ter o melhor resultado. Falando em informações, vamos a mais cotações da semana. Olha só, vou falar para vocês agora as cotações, começando aí com a soja. Isso mesmo, a soja futuro fechou essa sexta-feira em R$ 163,79. O milho futuro também, fechando aí a saca de 60 quilos, em R$ 94,58. E o boi gordo hoje, dia 16/7, né, nesse mês de julho, já em R$ 320,55. Bom, então sempre as informações aqui para você, produtor rural. Bom, nós estávamos falando também inicialmente dos benefícios, né, do uso desses compostos, tudo que o produtor precisa saber. O produtor que está em dúvida, eu vou usar, não vou usar, que tipo de profissional ele deve procurar na hora de escolher esse composto, onde ele vai utilizar, se vale a pena assim, ele trazer isso para a sua fazenda. Quais os profissionais que ele deve procurar? Paula, e também ao produtor em si, né? Na realidade, você até voltando um pouquinho ao benefício, né? O benefício ele é reconhecido. Hoje, mais do que nunca, nós estamos falando de uma agricultura regenerativa, né? Fala-se muito na agricultura regenerativa, principalmente numa região como a nossa, do café, onde se busca inclusive produzir cafés com qualidade especial, um café diferenciado, bem como também outros produtos. A exemplo da banana, a exemplo da uva, né, Leonardo, que temos sido muito procurado para fornecer para esse tipo de atividade, para o figo. Então, são variações que podem ser utilizadas. E é muito interessante que, na realidade, o profissional mais indicado é o agrônomo, né? Isso é fundamental, que tenha um agrônomo, um técnico para poder fazer a avaliação. Muitas pessoas nos procuram para comprar, né, o produto. E realmente é ótimo oferecer o produto para o produtor. Temos a possibilidade. Porém, a precisão de quanto se utiliza e como se utiliza vem do agrônomo, né, do técnico desse produtor que vai poder desenvolver, que vai poder fazer isso, fazer aquele trabalho. Então, o agrônomo é essa pessoa e, inclusive, temos uma agrônoma que trabalha com a gente e ela demonstra, não é isso, Leonardo? Ela sempre faz planilhas para nos demonstrar a viabilidade econômica, né? É muito importante a gente falar isso para o produtor, né?
A viabilidade econômica de se utilizar, na realidade, o composto orgânico, a matéria orgânica. Porque ela, na realidade, ela complementa, ela tem todo esse processo que o Leonardo colocava para a gente, né, da solubilidade do solo. Na realidade, o uso do químico se torna muito menor. E hoje, o produtor pesa no bolso dele quando ele tem que, na realidade, fortalecer o solo. A adubação, né, realmente é cara. Quando eu utilizo o composto orgânico, eu reduzo a quantidade de químico, né? Então, o agrônomo é a pessoa mais especificada. A nossa agrônoma tem mostrado sempre para a gente, com muito alinhamento, inclusive para o produtor, aquela baliza entre utilizar o químico exclusivamente. Não, vamos fazer a baliza com o composto orgânico. E traz uma viabilidade não somente ambiental, não somente para o solo, mas principalmente financeira. Bom, tem uma pergunta que chegou aqui para a gente, que eu queria já falar, não está no nosso script, mas a gente vai falando sempre aqui o que você de casa quer saber aqui durante o nosso bate-papo. Durante a produção aí desse composto, você pode usar várias coisas para fazer, né, esse composto. Se você for utilizar no café ou na uva, como você citou agora, né, muitos produtores aí procurando, tem um composto específico para cada um deles? A gente brinca muito assim, você quer fazer um composto mais enriquecido, né? Mas assim, são fórmulas específicas para cada cultura e para cada tipo de solo. Então, assim, hoje a gente não faz formulação específica, mas a gente consegue atender uma propriedade em si, com as carências que ele tem, né? Precisa agregar potássio, precisa agregar fósforo, a gente consegue fazer essa mistura no pátio para poder fornecer para o produtor em si. Mas isso aí já levaria para um organo mineral, né? Como eu falei no início, o composto orgânico ele é uma fonte para estruturar o solo, né? Não, a gente ali não está querendo fornecer o NPK em si, né? Ele vai junto, obviamente ele vai influenciar lá na frente em custos, mas a agregação ela é muito específica para cada tipo de cultura e tipo de solo, mas é possível sim. Olha só, muito bacana. Falando de informações, vamos também agora às notícias da semana, né? As 3 notícias, destaques aí que a gente trouxe para você de casa. A primeira, nós vamos falar que o agro cresceu, é isso mesmo, olha só. O agro cresceu, então, 3,8% no segundo trimestre, em relação ao mesmo período aí de 2020, né? A informação está no boletim macrofiscal referente a julho, tá? Divulgado aí pela Secretaria de Política Econômica da pasta chefiada aí pelo Paulo Guedes. Uma das informações, das notícias aí da semana. Outra notícia é que com os avanços aí científicos, o Brasil passou a importar uma maior quantidade, né? O Brasil passou a importar mais e deixou de exportar. Então, a gente vai analisando aí durante todo o ano como que vai ficar aí essas... Então, tá aí, ó, para você na tela, com os avanços científicos, então, o Brasil passou a importar o grande exportador do agro é o Brasil. E para finalizar aí a pecuária e desmatamento, né? A gente tem falado aqui muito sobre o meio ambiente, né? Durante essa semana passada. Então, tá aí essa notícia, ó, pecuária e desmatamento, causa ou consequência, né? Então, foi um dos destaques. Essas notícias, gente, olha só, veio das fontes da revista Globo Rural e também do site economia.estadão.com.br, para você que é assinante e já acompanhou durante toda a semana. Para você que não acompanhou, a gente traz aqui sempre para vocês. Bom, a gente falando ainda do meio ambiente, né? Vocês trabalham também na área, a gente falou um pouco de compostagem. E para o produtor rural que queira informações, né, com vocês, onde que o produtor localiza vocês, o telefone de contato, porque a gente sempre fala, o nosso bate-papo aqui é rápido, é gostoso, passa muito rápido, mas o produtor sempre tem aí uma dúvida e quer procurar vocês profissionais. Paula, na realidade... Leonardo e eu fazemos parte da Produsa, né? A Produsa,
que é uma empresa de compostagem, né? Na realidade, nós trabalhamos e desenvolvemos o composto orgânico. E a Produza é uma empresa que compõe o Grupo Controle, né? O Grupo Controle são várias empresas focadas em diversas áreas, muitas relacionadas inclusive a meio ambiente, e tudo isso que nós falávamos aqui. Você pode nos encontrar na Avenida Monsenhor Felipe, aqui em São Sebastião do Paraíso, né? No número 316, na Vila Dalva. O nosso telefone é o 35 3531 5393. E também o nosso pátio de compostagem, ele fica na zona rural, no município de Pratápolis, bem na divisa São Sebastião do Paraíso Pratápolis, né? Está ali na região da Itaguaba, no sítio Serra Bonita. Bem lá conhecido está o aí, nosso... né, do Sim. produtor rural, né? Facinho de achar e de localizar. Então, eu quero te agradecer, viu, por estar aqui no Hectare TV e sempre trazendo informações, aí o Grupo Controle também, muito obrigada a todos os profissionais que estão sempre trazendo informações boas ao produtor rural. Muito obrigada. Muito obrigado você, muito obrigado, telespectador. Leonardo, muito obrigada por estar aqui conosco, trazendo também informações e sempre que puder, esteja aqui conosco, né, auxiliando aí também o produtor rural. E eu que agradeço a oportunidade. E a você, produtor rural que nos acompanha nessa sexta-feira, ou está acompanhando a nossa reprise domingo aí a partir das 8 da manhã, um grande beijo, tá? Mande para nós as suas dúvidas, né? Aquele bate-papo que você queira acompanhar aqui no Hectare TV, mande lá para a gente, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até sexta-feira que vem.